Eu tô aqui na cobertura do Snow, quer dizer, o Snow é esse aqui, tô na cobertura do HC e nesse vídeo eu vou te contar todos os detalhes desse projeto lindo que a gente fez para um grande amigo e cliente que é o Henrique Carvalho, uma das pessoas que mais me ensinou no mercado de marketing digital, enfim, uma das pessoas que eu acompanhava lá no início e no dia que ele nos convidou para realizar esse projeto e para desenvolver essa obra foi uma honra enorme e nesse vídeo eu vou te contar em detalhes todas as decisões que a gente tomou. A gente está falando aqui de uma cobertura com 172 metros quadrados que hoje é dominada pelo Snow e pela gatinha, que eu não sei o nome, porque, gente, assim, eu acho gato lindo, mas eles não gostam muito de mim, não. Eles não se misturam comigo. Então, enfim, o Snow tá aqui para deixar eu no time dos cachorros. Então, o que acontece? Esse apartamento, ele já tinha uma boa, né, estrutura, uma divisão de ambientes que atendia às necessidades do Henrique na época. Só que a gente não queria dar, né, aquele aspecto muito comercial, né? Um ambiente todo branco, um porcelanato bege, né, no banheiro ali um detalhezinho na bancada, essa coisa que a própria construtora entrega, né? Então, para dar mais personalidade, a gente foi identificar as referências do Henrique, o que ele mais gostava. E sempre tinha um pouco de cor, sempre tinha uma coisa, um tom mais sofisticado, mas ao mesmo tempo mais jovial. Então, esse foi a primeira premissa de projeto, que o espaço fosse bem jovial, contemporâneo, sofisticado e que desse o aconchego que uma casa precisa dar, né? Além de tudo, a casa precisa ter a cara do dono. Então, em cada cantinho, em cada detalhe, a gente trouxe bastante da personalidade do Henrique. Como eu falei, é uma cobertura, então temos dois pavimentos, é uma cobertura com, né, duplex, então temos dois pavimentos. Ai, Snow, você tá me machucando. No pavimento inferior, a gente tem a parte dos quartos, né, que acabou virando quarto e escritório. A gente tem uma cozinha e uma sala ampla. Lá em cima a gente tinha um espaço todo aberto e a gente criou um ambiente de bar, um pequeno hall e uma sala de TV bem generosa, abrindo e se conectando com a área externa. Temos também um lavabo lá em cima que ficou bem legal. Então, começando, vamos falar aqui de baixo. Quando a gente entra no apartamento, a gente tem uma pequena sala que não é para ser uma sala de TV, uma sala muito grande, muito pelo contrário. A ideia era que fosse uma sala que desse um apoio para a sala de jantar, porque a mesa de jantar o cliente já tinha, então ela era uma mesa maior, uma mesa mais generosa, um espaço para 6 lugares e a gente optou por colocar essa mesa de jantar bem próximo da cozinha, para que os espaços estivessem mais integrados. Snow, você não quer mais ficar no meu colo? Não tá legal ou você quer ir no banheiro? Vai lá no banheiro, depois você volta, então. Acho que ele cansou. Então, aqui dentro dessa sala de estar, a gente tem o ambiente de estar e o ambiente de jantar. Para marcar a sala de jantar, a gente escolheu um ripado de MDF branco até 1,10 m de altura. Nessa sala, um elemento muito interessante foi o uso do revestimento que imita cimento queimado. Em várias das referências do cliente, tinham esse elemento e a gente usou e abusou, inclusive. A gente usou tanto na parede quanto no teto. Afinal, o teto não precisa necessariamente ser sempre branquinho, né? E para dar um destaque na sala de jantar, a gente usou um pendente, uma luminária, que na verdade são 3 luminárias pendentes que foram instaladas, né, de uma forma bem bacana, bem em cima da nossa sala de jantar. Não posso deixar de te mostrar essa mesa linda de ardósia. Essa mesa aqui é uma mesa Bora Home. Tem um conjuntinho também que pode encaixar, mas aqui a gente escolheu só essa, 80 por 80. Para separar a área social da área íntima e não ocupar espaço também com portas desnecessárias, a gente usou uma porta tipo celeiro, que ela praticamente é um objeto de decoração. Eu particularmente acho linda e ficou muito legal com o estilo do apartamento. Dá uma olhada em como é leve e como é fácil de abrir. Olha, com uma mão eu abro ela aqui e ela fica super integrada. Ó, tá vendo? O ambiente ele abre, fica bem integrado aqui com a área íntima e se eu fecho, eu tenho uma vedação total e esse espaço, né, fica bem decorativo.
Um detalhe importante para você perceber é que a gente escolheu o trilho da porta no mesmo acabamento das luminárias, então tudo tá bem harmônico aqui. Então a gente escolheu um trilho aparente preto e a gente pintou a porta no mesmo tom da parede, que é um verde meio menta, assim, um verde mais clarinho. Olha quem voltou aqui. O apartamento, ele tem cor, mas ele não é tão chamativo, ele não é uma cor tão cansativa. A gente brincou com esses tons, né? Tons mais terrosos, o cinza do cimento queimado, o dourado bem pontuado em alguns mobiliários, como na luminária, e um grande espelho, né? Eu gosto muito de usar espelho em salas, em hall de entrada, e o espelho na decoração ele amplia muito o ambiente. Mas voltando a falar da porta, essa porta ela foi colocada para separar e dar privacidade para os quartos e para o escritório. Então a gente tem lá um escritório, né, o escritório do Henrique, que é de fato a caverna do Batman, né? O Henrique, ele gosta muito do Batman, as pessoas brincavam, né, nas redes sociais dizendo que ele era o Batman do marketing digital e a gente usou essa referência, isso que era um elemento importante para ele na decoração, inclusive num lugar que... Vou ver se eu mostro para vocês no final do vídeo. Já já eu volto para falar sobre esse assunto. Bom, então a gente tem o escritório, temos também o quarto, né, a suíte master, que tem um banheiro integrado. E nessa suíte, a ideia foi não ter uma obra muito demorada e também com um investimento que fosse coerente, né, com o tipo de intervenção que ele queria. Então a gente escolheu uma pintura para fazer o acabamento da cabeceira. Essa pintura ela vai até a metade da parede num tom de cinza. Na parte superior a gente colocou o mesmo tom de verde que a gente usou aqui na sala e criando essa unidade. Em alguns pontos do apartamento a gente usou esse mesmo tom de verde, tá? Na cozinha também, já já eu explico como. Então lá no quarto tem essa meia parede, uma prateleira horizontal bem rasinha com 8 centímetros de largura que faz a divisão entre as duas cores e cria um anteparo ali para quadros, para decoração. Como a cama do Henrique era uma cama king, a cama king size ela tem 2 metros de largura. E claramente nos apartamentos, em qualquer lugar do Brasil, não é fácil você achar um quarto que caiba uma cama desse tamanho. Então, para otimizar o espaço e não deixar tão apertado, a gente colocou uma mesinha lateral de apenas um dos lados da cama. E do outro lado, para a gente manter, né, uma iluminação que seja eficiente, para caso, né, ele queira ler um livro ali daquele lado da cama, a gente tem um ponto de iluminação superior. Do outro lado, a iluminação é um pendente que também funciona como um objeto de decoração do quarto. Olha como que ficou aqui, ó, mesinha de cabeceira, bem pequenininha desse lado, a cama é king, a gente tem a pintura cinza até essa altura, a prateleira dividindo o espaço e o verde, olha até onde ele vai, ó. Ele vira lá em cima até o alinhamento do final dessa janela. Então aqui a gente tem uma janela, na quina do pilar a gente pegou aqui, ó, e fizemos essa marcação da cabeceira. E aqui a gente tem um pendente e, como eu falei, aqui em cima a gente tem essa luminária pontual que cria, né, essa iluminação mais forte aqui do ladinho. E aqui, na passagem para o banheiro, a gente usou a mesma porta que a gente usou lá na sala, uma portinha celeiro também, criando mais unidade entre um ambiente e outro. No banheiro, a gente fez pequenas alterações, mas que transformaram o banheiro. A primeira delas foi substituir o revestimento apenas do box, tá? A gente escolheu uma cor, tanto no banheiro do quarto do Henrique, quanto no banheiro social. A gente também trouxe ali um revestimento, ambos o mesmo estilo de revestimento, só que de cores diferentes. Fizemos também uma intervenção dentro do box, que foi colocar um nicho para não brigar com o material da bancada existente. A gente escolheu o mesmo mármore para fazer esse nicho do banheiro, tá? Ó, o Snow quer descer de novo, vou colocar ele para passear. Vai passear, Snow. Nos banheiros, eu esqueci de comentar que a gente escolheu os metais coloridos, não aquele metal tradicional, prateado, cromadinho, a gente escolheu
Em um dos banheiros o preto e no outro um dourado. Isso deu um charme super especial. Além da marcenaria no preto também, que criou um contraste bem interessante. Vamos falar então do escritório. Como o Henrique trabalha com internet, hoje em dia a maioria das pessoas precisa de um home office, né, bem montado. E o cenário, o fundo, ele diz muito sobre a gente, sobre a nossa personalidade, sobre as coisas que a gente gosta, né? Então, se você tem um home office e você ainda não olhou para ele com esse olhar, acho que é importante você, né, prestar atenção nisso. Então, o home office do Henrique, a gente trouxe várias características, vários elementos que são importantes para ele. O primeiro de todos é a estante industrial, os pés metálicos, prateleiras de madeira, e a gente trouxe elementos cênicos de decoração, né, de iluminação também. E é lá que mora, né, o que eu falei, aquele detalhe escondido do apartamento, que é um Batman recortado na própria marcenaria. O símbolo do Batman a gente colocou bem no cantinho, quando a iluminação bate, né, ela reflete ali no teto esse detalhe. Bom, uma coisa importantíssima de um home office, iluminação. Para fazer a iluminação do estúdio, a gente colocou, que é praticamente um estúdio, né? A gente escolheu, né, perfis de LED que vão desde o teto até embaixo, e fizemos também uma grande sanca de gesso para ter poucas intervenções, a gente não ter que fazer, né, uma reforma muito grande, uma iluminação muito elaborada. Então a gente trouxe uma prancha de gesso no meio do quarto, que inclusive escondeu um pilar que estava na parede de onde fica a mesa dele. Então a gente fez esse elemento que dá toda a volta. Na parede do fundo usamos um papel de parede que tem uma pintura como se fossem montanhas, e em todas as outras paredes a gente tem o cimento queimado e também revestimentos acústicos, uma placa acústica preta, justamente para dar uma ambiência mais adequada e uma eficiência para o espaço. Voltando aqui para a sala, a gente tem a porta que vai para a cozinha. Um detalhe importante dessa porta: ao invés de ter uma porta tradicional, né, as portas aqui elas dizem muito sobre o projeto, a gente colocou a porta no mesmo revestimento de cimento queimado para dar uma unidade maior para essa parede. Então a parede que vai para a cozinha, ela é toda de cimento queimado, então a parede, o teto, para a gente não ter que intervir no piso, que era o piso existente, a gente usou e abusou dos outros elementos. Um truque que a gente usou no espaço da cozinha para ganhar mais circulação e conseguir ter uma cozinha mais ampla foi isolar uma das portas. Sabe aqueles apartamentos que tem uma porta de acesso social e uma porta de serviço? A porta de serviço aqui, ela dava na cozinha e era muito perto da porta social. Então a gente entendeu que não tinha necessidade de perder todo aquele espaço de circulação. A gente fez uma parede de drywall escondendo a porta existente, né? Porque a gente não podia intervir na porta pelo lado de fora. A gente manteve a porta pelo lado de fora, isolamos a porta por dentro e pintamos ela de preto. Logo no cantinho ali onde ficou a geladeira era a circulação. Eu vou aqui fora te mostrar a porta, vem cá, olha aqui. Aqui, ó, essa era a porta da área de serviço. Aqui já era a porta social. Oi, Snow! Então a gente vem por aqui. Tá vendo? Parede, deixa eu te mostrar de perto, ó. Drywall, pintamos de preto e ganhamos muito mais espaço aqui na cozinha. A ideia era que a gente aproveitasse o máximo das coisas que já tinham. A gente tinha uma bancada num revestimento em granito desses tradicionais que as construtoras entregam, e a gente tinha uma área de serviço conectada com essa cozinha, que basicamente era um tanque e um espaço para a máquina de lavar, aqueles tanques de piso mesmo, sabe, de louça. O que a gente fez? A gente unificou o material da bancada, criamos uma nova bancada para a área de serviço, aumentamos a bancada existente, dando um cobrimento para um fogão embutido, que traz um outro ar, um requinte diferente para o ambiente, e toda a marcenaria foi modificada.
a gente criou elementos do verde, nesse mesmo tom de verde, criando uma conexão e uma homogeneidade para todo o projeto. E ali do lado da geladeira a gente colocou uma torre quente, um MDF que tem um tonzinho de madeira frejó. Então ele dá um pouquinho mais de calor, ele esquenta, deixa mais aconchegante a cozinha. Dá uma olhada de perto aqui no tom dessa marcenaria. Esse verdinho menta, muito legal, a gente fez também aqui, ó, essa calha de LED que liga direto na marcenaria pra gente não ter tanta quebradeira. Então ilumina aqui todo o ambiente. Ah, uma coisa importantíssima dessa cozinha. O cliente queria pouca quebradeira. Ele queria que a gente evitasse ao máximo quebrar as coisas. E para a gente trazer uma linguagem mais adequada, até para atender o que ele esperava do projeto, né, da cozinha, das referências, a gente escolheu um adesivo que cola em cima do revestimento existente e ele fica com uma cara de revestimento. Para quem não olha de perto, nem desconfia que aquilo não é um revestimento de tijolinho. Parece aquele Metro White que a gente adora, que a gente já usou em vários projetos. E agora vamos lá para cima, mas antes de subir, deixa eu te falar o que a gente fez embaixo da escada. Às vezes a escada é um ambiente que fica perdido, né? Uma área ali, aquela área embaixo da escada, que fica pouco aproveitada. Nesse projeto a gente fez uma marcenaria que vedou toda a lateral da escada, dando um aspecto, inclusive, mais bonito, na minha opinião, e dando uma funcionalidade. A gente criou alguns nichos abertos, outros fechados, com portas que trazem ali mais espaço para guardar as coisas e deixar o ambiente bem organizado. Subindo, a gente tinha um espaço todo aberto. Só que naquele espaço, o Henrique queria um ambiente de bar e também queria ter ali uma sala de TV bem confortável. E ele não tinha muitas paredes, a gente não tinha muitas possibilidades. Então, o que a gente fez? A gente criou um móvel que divide um espaço de hall. Então, quando você sobe na escada, você tem esse móvel. Ele é um móvel mais baixo, justamente para mostrar que o ambiente é integrado. E ele criou um espaço de bar, bem de frente para o lavabo. O lavabo a gente mimetizou. Mimetizou é escondeu, tá? A gente escondeu ele atrás de um painel ripado, para ele não ter aquela cara de porta. Então você reparou que nós temos 3 tipos de portas diferentes aqui. Temos uma porta com cimento queimado, outra porta celeiro pintada de verde e temos também uma porta num painel ripado de MDF. Comenta aí qual dessas 3 portas você gostou mais e você teria na sua casa. Comenta que eu quero saber. A porta do lavabo é uma porta ripada, é um painel de MDF também ripadinho que esconde a porta para que ela fique mimetizada e ninguém desconfie que ali tem um banheiro. Tem que perguntar para o dono da casa quando quiser ir. Bom, passando por trás desse armário, que ficou de um lado um bar e do outro lado o painel da televisão, a gente tem uma sala de TV com um sofá bem profundo, bem confortável, que inclusive serve para receber visitas, porque é um sofá bem grande mesmo e ele foi pensado justamente para isso. E a ideia era que esse espaço fosse bem integrado com o ambiente externo, então as portas se abrem, fica muito confortável, o Henrique usa o ambiente externo para receber amigos, para fazer os exercícios físicos dele. E no final das contas, o espaço como um todo ele ficou bem leve, funcional e atendeu a todas as necessidades do cliente. Isso é o que importa, né? Eu acredito muito que um bom projeto, uma boa obra, ela precisa ter a cara do cliente. E é isso que a cobertura HC tem, a cara do Henrique. E falando em personalidade do cliente, no final desse vídeo eu vou deixar uma outra cobertura para você conhecer, uma cobertura completamente diferente dessa que você viu hoje. Aproveita e se inscreve no canal para ser avisado todas as vezes que a gente faz conteúdos novos por aqui. Bora!